E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Brizola de Mello, sou engenheiro civil e atualmente sou mestrando em Geotecnia e Pavimentação aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no programa de pós-graduação em Engenharia Civil. Hoje eu vou explicar para vocês o ensaio de compactação. Esse ensaio de compactação tem como objetivo principal a gente conseguir plotar uma curva de compactação e a partir dessa curva de compactação a gente conseguir inferir qual vai ser o nosso peso específico aparente seco máximo e a nossa umidade ótima. Basicamente, a compactação tem como objetivo retirar, expulsar todo o ar que está nos vazios da nossa amostra, tanto de solo quanto de material granular, para que a gente consiga atingir as melhores propriedades de resistência, as melhores propriedades de compressibilidade e também de permeabilidade do nosso material. A partir de uma ação mecânica, de um compactador, tanto manual quanto automático, a gente vai conseguir reduzir ao máximo o volume de vazios dessa nossa amostra e assim a gente vai conseguir ter as melhores propriedades a serem aplicadas em campo. Primeiramente, a gente precisa ter em mente que vamos trabalhar com 3 diferentes tipos de energia de compactação. Essas energias de compactação, elas vão variar de acordo com a sua necessidade em campo e também de acordo com os equipamentos que você vai ter disponível na sua obra. É importante salientar que quando a gente vai trabalhar com compactação, nós vamos precisar umedecer o nosso material, ou seja, colocar água para que dessa forma a gente consiga diminuir a fricção entre os materiais que compõem esse nosso solo, esse nosso material granular, e assim a gente consiga reduzir ao máximo o volume de vazios, a quantidade de ar no interior do nosso material. Quando a gente está acrescentando água, a gente pode ter 3 possibilidades. No momento que a gente acrescenta pouca água, a gente tem uma umidade baixa, ou seja, a gente está trabalhando com o ramo C da nossa curva de compactação, que é formada por uma parábola. Esse ramo seco representa um momento em que o material tem muita fricção, ou seja, tem pouca possibilidade de movimentação do solo. Isso dificulta para que a gente consiga expulsar todo o ar dos vazios do nosso solo. Quando a gente aumenta a umidade e chega numa umidade mediana, a gente tem a umidade ótima. Essa umidade ótima é a umidade em que a gente consegue ter o melhor deslizamento entre as partículas que compõem o nosso material e dessa forma a gente consiga diminuir ao máximo a quantidade de ar no interior desse nosso material. E por fim, a gente tem uma umidade que excede a umidade ótima, uma umidade alta. Essa umidade alta também não é boa, assim como a umidade baixa, tendo em vista que quando nós estamos trabalhando com uma umidade muito alta, esse ar dentro dos nossos vazios ele não consegue ser expulso, porque a água acaba criando invólucros e contém esse ar dentro. Isso forma aquele nosso material conhecido como borrachudo, um material em que a gente aplica a compressão, ele vai se moldar de acordo com a aplicação da tensão e quando a gente retira essa tensão, ele vai voltar para o nosso lugar. O ensaio de compactação ele pode ser realizado tanto em compactador automático quanto em compactador manual. Os compactadores manuais, eles basicamente vão necessitar desses equipamentos aqui, que são soquetes. Soquete pequeno ou soquete grande, dependendo da sua energia de compactação. Como a gente vai variar a energia de compactação? Vai ser de acordo com o número de golpes, de acordo com o peso do soquete, de acordo com o número de camadas, de acordo com o cilindro que você vai estar utilizando. Quando a gente está utilizando um compactador automático, a gente vai utilizar essa variação de acordo com a altura de queda desse nosso compactador, tendo em vista que ele não tem como mudar, mas a gente vai utilizar as seguintes normas. A primeira normativa é a normativa 6457, que fala sobre a preparação do solo antes da compactação. Não vamos nos ater a isso neste momento, tendo em vista que o vídeo é para o ensaio de compactação. O ensaio de compactação, propriamente dito, ele é normatizado pela NBR 7182 de 2016 e também tem uma normativa específica para a compactação de solos e materiais destinados à pavimentação. Essa normativa, ela está dentro do procedimento REID 04. Esse procedimento foi criado pela Petrobras em 2010 e junto a ele tem também a normativa 134 de 2018 que fala da compactação dos solos e materiais granulares destinados aos ensaios de modo de resiliência e ao ensaio de deformação permanente, que nós vamos ver mais adiante em outros vídeos. Basicamente, a diferença de um e de outro é que a NBR ela nos propõe 2 tipos de
cilindros, o cilindro pequeno e o cilindro grande, que são esses aqui, o cilindro pequeno e o cilindro grande. Esses são os ensaios utilizados até então para que a gente determine a curva de compactação dos nossos materiais, principalmente quando a gente está trabalhando com as normativas vigentes atualmente. Mas o ensaio de compactação que eu vou mostrar para vocês hoje é o ensaio realizado num cilindro tripartido. Esse cilindro metálico, dividido em 3 partes, e essas 3 partes, elas basicamente permitem que a gente retire o nosso material depois de compactado de uma forma mais fácil, sem que haja a decomposição, a destruição, deterioração, como vocês preferirem chamar, do nosso material. Nesse momento eu vou mostrar como a gente vai executar o procedimento de compactação, lembrando que ele é basicamente o mesmo para todos os cilindros, com a diferença do momento de desmoldar. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente são os materiais que a gente vai precisar. A gente vai precisar de uma bandeja metálica, essa que está aqui embaixo, vazia, do nosso cilindro, tanto o tripartido, quanto o cilindro pequeno, quanto o cilindro grande, dependendo do normativo que você está utilizando, de um filtro de papel, um filtro de plástico, um filtro de polietileno, de solo, a gente vai precisar, ou de material granular, obviamente a gente vai precisar de água para poder acrescentar a umidade, de uma régua biselada, para que a gente possa retirar depois o excesso de solo que ultrapassar a altura do nosso cilindro, de uma faca para nos auxiliar, ou esse equipamento que a gente comumente chama de escarificador, para que em cada camada que compõe essa nossa etapa de compactação, nós consigamos realizar a abertura de pequenos frisos e assim haja uma liga maior entre cada camada da nossa compactação. Conforme o tempo eu posso lembrar de mais materiais aqui. Bom, vamos precisar também de um óleo que a gente chama de desmoldante, para que a gente consiga desmoldar de forma mais fácil o nosso material de dentro do nosso cilindro. A montagem do cilindro tripartido funciona da seguinte forma. Vamos passar o desmoldante. Coloquei o desmoldante no meu cilindro ou no meu pincel. Eu vou passar nas 3 partes. Nesse segundo momento, em cima do nosso suporte, com o nosso filtro já posicionado na parte inferior do nosso suporte, a gente vai colocar as nossas parcelas dos metais que compõem dos materiais que compõem o nosso cilindro. Posicionado o cilindro tripartido, a gente vai colocar agora essa abraçadeira de metal também, para que possibilite a união dessas peças de metal. Bem abraçado nossas peças de metal, a gente vai colocar esse colarinho. Esse colarinho ele serve para que no momento que a gente extrapola a quantidade de solo necessária nesse nosso cilindro, a gente consiga realizar ainda a compactação e dessa forma a gente consiga atingir as 10 camadas. E assim a gente consiga realizar a compactação correta das 10 camadas que são propostas pela normativa do procedimento Rede 04 da Petrobras de 2010, junto com a normativa do DENIT 134 de 2016. A gente vai fechar o nosso molde e a partir desse momento a gente vai posicionar ele no nosso compactador. Isso é só uma amostra, eu vou posicionar ele no nosso compactador aqui. Nós vamos ter 2 formas de compactar, utilizando materiais que possibilitam o reuso deles, ou utilizando materiais que não possibilitam o reuso. Isso vai depender da granulometria dos nossos materiais e também daquilo que vai ser destinado. Qual é a única diferença utilizando o reuso ou não utilizando o reuso? É a quantidade de material que a gente vai precisar para realizar o ensaio. Quando a gente está utilizando o reuso, a gente vai poder utilizar esse mesmo material depois do processo do primeiro ponto de compactação, a gente vai poder reutilizar ele para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Geralmente são utilizados 5 pontos de compactação, ou seja, 5 amostras de material, para que a gente consiga ter umidades crescentes e dessa forma a gente consiga verificar qual que é a umidade que nos dá a maior densidade ou massa específica aparente seca dentro da nossa curva de compactação. A quantidade de material vai depender do cilindro que você vai utilizar. Aqui eu sugiro que a gente utilize 7.000 gramas, como diz a NBR. A gente vai colocar esses 7.000 gramas dentro da nossa bandeja.
Lembrando que isso depois de passar pelo processo de preparação, a gente colocou esse nosso material que pode estar seco ou seco na umidade higroscópica, ou seja, a umidade do ar, a umidade que ele foi seco ao ar, e aí a gente vai acrescentar uma determinada quantidade de água. Mas Léo, quanto que a gente vai acrescentar de água? Depende da sensibilidade do operador. A gente vai verificar qual tipo de material é, a gente vai prever e estimar qual que é a umidade ótima. A gente geralmente vai buscar colocar 5% a menos da umidade ótima, vai acrescentar água da forma mais homogênea possível e após o acréscimo de água, a gente vai misturar o nosso solo, fazer com que toda essa água ela desapareça no nosso solo. Lembrando, acrescentou 5% abaixo dessa umidade para realização do primeiro ponto. Depois de homogeneizar o nosso material, nós vamos utilizar uma espécie de uma pá para que a gente possa colocar esse material de tal homogêneo, tanto solo quanto material granular, dentro do nosso equipamento, do nosso cilindro, para realizar a compactação. Agora eu vou mostrar para vocês como ele ficou preparado aqui no nosso compactador. Esse compactador vai ser ligado e esse compactador vai cair numa altura de queda definida, aqui está 30,5 centímetros, para que ele compacte o nosso solo no interior do nosso cilindro. É importante lembrar, serão compactadas 10 camadas com o número pré-definido de compactação. Entre cada camada é fundamental que a gente realize a escarificação do topo desse nosso solo, para que dessa forma vá criar frisos e facilite a conexão de cada camada. O formato de realizar essa nossa escarificação vai ser em Jogos da Velha, hashtag, para que dessa forma realize esses frisos. Isso tudo aqui dentro do nosso cilindro de compactação. Terminado o processo de compactação, da queda desse nosso soquete, retirar esse nosso cilindro. Retirou o colarinho e agora vai utilizar a nossa régua biselada para que a gente retire a quantidade que excedeu a altura desse nosso cilindro. Porque o que nos interessa é somente o cilindro, não o colarinho. Agora, nós pegamos o nosso molde com o solo, nós pesamos esse molde com o solo. Dessa forma, ter o peso do molde com o solo, a gente vai ter o peso somente do molde também. A gente vai diminuir um do outro e dessa forma a gente vai poder saber qual é o peso somente do solo, dessa forma qual é a densidade desse nosso material. Esse mesmo processo vai ser repetido por mais 4 vezes, sempre subindo 2% de umidade. Isso varia de acordo com o tipo de material que você está utilizando e a norma vai te dizer isso. O próximo material vai ser compactado com 2% de umidade acima, ou seja, 2% da massa de solo em água vai ser colocado para que a umidade aumente. Dessa forma a gente vai poder saber o quanto está subindo até que a nossa curva comece a descer. Quando a gente está utilizando o reuso de material, esse mesmo material que estava dentro desse nosso cilindro vai ser retirado, destorroado, para que ele fique novamente na granulometria mais fácil de receber a água e se misturar. E aí, posteriormente, a retirada desse nosso cilindro. Vai desmontar o nosso molde, tudo bem? E aí vai retirar o nosso solo. Depois de retirar o nosso solo, nós vamos ter que abrir esse corpo de prova no meio, ele vai ser aberto e aí vai retirar material do meio desse nosso corpo de prova. E vamos colocar em umas cápsulas. Nessas cápsulas nós vamos tirar o peso úmido, ou seja, do solo como foi compactado. Tirar pelo menos 2 cápsulas a gente vai levar até as estufas. Nas estufas a gente vai esperar por 24 horas e depois vai tirar o peso dessas cápsulas secas, para que assim a gente possa inferir qual é a umidade que esse nosso solo foi compactado, e com a umidade, com o peso do solo, a gente vai conseguir saber qual que é nosso peso específico aparente seco do material e assim colocar o ponto dentro da nossa curva de compactação. Esse mesmo processo vai ser repetido mais pelo menos 4 vezes. Às vezes tem gente que consegue realizar a curva de compactação com 4 pontos e está tudo bem.
Mas tudo isso serve para que a gente possa inferir qual que é o nosso peso específico aparente seco máximo, ou densidade máxima, ou massa específica aparente máxima, e também qual é a nossa umidade ótima. Esse basicamente é o processo de compactação e realização. É claro que ainda é importante ler a norma, entender o que cada norma está pedindo e aí a gente poder partir para a ação. Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos e bom proveito das aulas. Voltei. Lembrando que os próximos pontos você basicamente vai repetir o mesmo processo. Tanto o processo de montagem do nosso cilindro, passar o desmoldante, a realização da compactação, tanto independente se for manual, quanto for uma compactação automática. E quando a gente for utilizar sem o reuso de material, em vez da gente destoar no final o nosso solo, a gente vai poder descartar esse nosso solo e a gente vai pegar a segunda amostra de 7.000 gramas ou 7 quilos e vai realizar o mesmo processo, só que agora com 2% de umidade acima daquela primeira umidade que você colocou e assim sucessivamente até você realizar os 5 pontos ou 4. Beleza? Valeu.